Romanos 12. Um texto conhecido para alguns, mas às vezes ainda uma falta de entendimento. A gente pode aprofundar um pouquinho mais hoje no que se refere, o que envolve esse texto. Eu quero ler as versões que eu coloquei ali para ajudar você. Nós temos ali 5 versões diferentes. A Almeida, século 21, ela diz assim, na primeira parte: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo. A Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais recente, diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. A NVI, que a gente usa aqui majoritariamente, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A Bíblia de Jerusalém diz: e não vos conformeis com este mundo. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então o nosso tema, pedir para os irmãos retornarem ao nosso tema, nosso tema é tomando a forma do mundo. Tomando a forma do mundo. Na verdade, esse tema é uma provocação, porque nós não temos nenhuma recomendação bíblica para tomar a forma do mundo. Muito pelo contrário, vamos ver isso aqui hoje. Por isso é uma provocação. A carta de Paulo aos Romanos é muito significativa. Primeiro nós precisamos entender essa carta, o contexto. Essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Roma, aproximadamente em 57 depois de Cristo, na terceira viagem missionária, Atos 20, que indica isso para a gente. Não foi uma igreja que Paulo havia fundado. Essa igreja, não se sabe ao certo quem estabeleceu o trabalho em Roma. Há alguma ideia dos estudiosos que depois do Pentecostes, que o Atos 2, na linguagem de Lucas, registra, como nós tínhamos muitas pessoas de vários lugares, muitos lugares, e que foram representados por aquelas pessoas que vieram a uma festa 50 dias depois da Páscoa, não é? Para celebrar o Pentecostes, eles, testemunhando tudo o que aconteceu na descida do Espírito Santo e no sermão de Pedro, eles se espalharam, e obviamente a ideia é de que em muitos lugares o Evangelho e as pessoas foram, depois de serem transformadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, foram para muitas cidades. Há uma ideia de que Roma houvesse naquele momento pessoas ali também que sofreram essa transformação e levaram o Evangelho de alguma maneira para essas pessoas. Paulo, sabendo disso, de uma igreja, ele mostra todo o desejo de estar com esses irmãos e de compartilhar na linguagem dele algum dom espiritual. Era uma igreja muito importante, o que a gente diria, uma igreja nesse momento, no olho do furacão, do que representava o Império Romano na cidade de Roma, as pressões todas que acontecia nesse momento, quando os cristãos, como nós já falamos aqui, não tinham toda essa liberdade que tiveram depois, lá na frente, no século IV. Nós falamos aqui, está bem recente na nossa mente, de que Lutero, 31 de outubro, né, nós comemoramos 500 anos da Reforma, trabalhamos aqui as solas, as 5 solas, e a carta aos Romanos foi uma das cartas que mais marcaram a vida de Lutero, sobretudo Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e é um texto muito precioso, assuntos preciosos. Agora, meus irmãos, entendendo tudo isso, e pensando no nosso tema, tomando a forma do mundo, primeiro nós precisamos entender que mundo é esse. E como o nosso mundo se expressa hoje? Como que ele se mostra? O mundo aqui, nós não estamos falando da terra, das florestas, da cachoeira, as praias, tudo muito bonito. Mas como as pessoas vivem nos seus valores. Se nós percebermos bem, nós vamos ver que no mundo de hoje há muita ostentação, há muita arrogância, há muita vaidade, há muita competição, há muita manipulação, egoísmos, desejos impróprios, críticas maldosas, ressentimento, amargura, fofoca, hipocrisia. Então nós temos questões internas e externas que o que a gente pode dizer
que tudo isso representa um comportamento, um sentimento e um desejo. Por isso o texto que nós estamos lendo aqui, ele é muito importante, porque nós vivemos neste mundo com esses valores. E quando pensamos nesses termos, chegamos à conclusão que o mundo, nesses termos, é sempre uma ameaça para todos nós. É sempre uma ameaça para todos nós. Nós estamos vivendo numa época desafiadora, onde o mundo tem os seus valores. E a gente pode dizer que nem sempre aquilo que a gente chama de mundo, o esquema do mundo, é visível aos nossos olhos ou perceptível para a gente. Nem sempre é muito claro. E a gente pode dizer que então há essa tensão entre o esquema do mundo que o texto está falando e os valores do reino de Deus. E eles entram em uma colisão. É sempre distinto, diferente. A tensão entre os valores e a forma do mundo, como ele se processa, como as pessoas agem, o que as pessoas abraçam como importante, como elas fazem as coisas, como elas negociam, como elas vivem. Por isso esse texto é importante. Inicialmente, então, a partir dessa discussão, a gente pode dizer que, primeiro, existe, meus irmãos, uma tensão entre tomar a forma do mundo e glorificar o nome de Deus. Existe uma tensão em tomar a forma do mundo e glorificar o nome de Deus. Significa que você ou glorifica a Deus ou toma a forma do mundo. Não dá para você glorificar a Deus, exaltar a Deus através da sua vida, que o Deus quer, e tomar a forma do mundo. Se você toma a forma do mundo, você não pode glorificar a Deus. Há uma tensão. Segundo, existe também uma tensão em tomar a forma do mundo e viver uma vida separada para Deus santa. O conceito de santo, de santidade é muito interessante. Todo aquele que é de Jesus é santo. Nós fomos separados para Deus. É um atributo que Deus comunicou a nós. Quer dizer, nós temos o que Deus tem, num sentido diferente, mas temos, Deus é santo, nós somos santos, nós somos separados para Deus e para a glória de Deus. A diferença da santidade em Deus, do Deus santo, por isso expressões angelicais, santo, santo, que Deus é santo e ele não pode ser atingido com as impurezas que nós podemos ser atingidos. Ele é santo e nada pode manchar a sua santidade. Já nós, embora transformados, a nossa santidade pode ser manchada. E existe, então, um processo de santificação no segundo sentido para a gente crescer. Mas o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é que quem toma a forma do mundo não pode viver uma vida santa. Ou eu sou santo ou tomo a forma do mundo. Terceiro, existe também uma tensão entre tomar a forma do mundo e frutificar. A palavra de Deus, na boca de Jesus, ele disse isso, que ele nos escolheu para a gente dar fruto, e um fruto que permaneça. Eu vos escolhi para que deis frutos. Agora, quem toma a forma do mundo não pode frutificar. Ou toma a forma do mundo ou frutifica. Não dá para frutificar. Ninguém irá frutificar vivendo no esquema desse mundo. Por isso essa palavra de Paulo. E mais uma coisa, existe uma tensão entre tomar a forma do mundo e realizar a vontade de Deus, coisa que o texto vai falar para a gente, vai indicar no final. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, o Tiago cantou aqui agora, que às vezes tem que esperar. Experimentar a vontade de Deus, eu tenho que estar em sintonia com Ele. Senão, do contrário, eu não vou ter essa paciência, esperar a vontade de Deus. Por isso existe uma tensão em tomar a forma do mundo. Tomar a forma do mundo pode se apressar e não experimentar a vontade de Deus. Então, quando então, meus irmãos, essa tensão que nós estamos falando aqui não é verificada na vida da gente, isto é, eu acho que eu posso ser de Deus e tomar a forma do mundo, eu acho que eu posso viver a vida santa e fazer o que eu quiser, que não tem nada a ver, se eu acho que eu posso frutificar e tomar a forma do mundo, tomando a forma do mundo e frutificar,
se eu acho que eu posso experimentar a vontade de Deus e fazer o que eu quero, e se não é essa tensão, se essas coisas não se estranham no nosso coração, se essa tensão não é verificada, algum problema está em andamento na vida da gente, na vida daquele que se diz ser de Deus. Porque sempre há uma tensão, essa tensão sempre há naquele que foi transformado por Deus, que tem a palavra de Deus, tem uma consciência diferenciada, tem um discernimento diferenciado, um discernimento espiritual e uma vida pautada dos valores do reino de Deus. Por isso, ser de Jesus é diferente de tudo, não é igual, não pode ser jamais. Porque existe essa tensão, porque os valores desse mundo estão sempre em oposição aos valores da palavra de Deus e do reino de Deus. Não são iguais os valores. Nós estamos estudando agora o Pai Nosso, e Jesus nos ensinou ali, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Se o reino não vem, e se nós não entendemos esse domínio de Deus sobre a nossa vida, e o rei do reino, nós não vamos experimentar a vontade de Deus. Ou estamos debaixo do domínio de Deus, que esse reino representa, ou estamos debaixo de outro domínio. Se somos de Deus, esse assunto deve nos interessar. Amém, irmãos? Esse assunto deve nos interessar. O texto bíblico é uma advertência seríssima. Então, vamos lá, novamente o texto. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então, existe um esquema, um padrão, um comportamento nesse mundo. A ideia aqui é esse século presente. O texto quer fazer uma diferenciação entre aquele momento de Paulo, e cabe dizer, esse momento nosso, essa era, esse momento, esse século, em relação ao vindouro. Esse momento, esse século, como ele age, como ele faz, como ele pensa, como as pessoas procedem. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. É o que Paulo está dizendo. Então, a palavra que ele usa aqui para expressar essa adaptação ao mundo, essa adaptação ao mundo, não vos amoldeis, a raiz dessa palavra é esquema mesmo. Então, esse esquema significa a forma exterior. Eu não posso imitar essa forma que está sendo apresentada aí, porque eu sou de Deus. Então, note bem, esses irmãos no olho do furacão em Roma, vivendo pressões, vivendo em Roma. Eles estavam vivendo debaixo do domínio de Roma, mas eles tinham uma experiência com Jesus. Então vamos pensar que nós estamos também vivendo num mundo de pressão. Roma também está aí, e nós temos os valores do reino de Deus na nossa vida. Nós não podemos tomar essa forma. A ideia aqui é formar ou modelar de acordo com algo. Então a ideia do texto aqui é presente, está na negação. Indica descontinuação de uma ação em processo. Descontinuação de uma ação em progresso, melhor dizendo, em progresso. Quer dizer, Paulo estava percebendo que algumas pessoas estavam envolvidas em um comportamento que não era o ideal naquele momento, aqueles crentes em Roma, na cidade de Roma. E a palavra é: não tomem essa forma, não tomem, não entrem nesse esquema. Então, aqui o texto chama a nossa atenção para a diferença entre o padrão daquilo que devemos abandonar e o padrão daquilo que devemos ser transformados por Deus. Dito isso, meus irmãos, é só a introdução. A primeira questão que eu quero falar, são 3 pontos ainda, é qual é a mentalidade de quem toma a forma do mundo? Como pensa quem está tomando a forma do mundo? Paulo queria fazer aqueles irmãos pensarem em suas vidas. Primeiro, tomar a forma do mundo tornará a minha vida mais fácil, pensam algumas pessoas. Eu sou um cristão moderno e pós-moderno. Sou um cristão que eu quero viver tranquilo, gente. Não arruma problema para mim. Então vai ler lá Lucas 14, 27. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vida fácil cristão você não vai ter. Nunca houve e nunca haverá. Mas tem gente que pensa assim: olha, eu vou tomar a forma do mundo, eu sou de Jesus, sou bacana.
E eu quero uma vida tranquila. Não quero arrumar problema para ninguém, não quero me envolver. Então eu quero uma vida tranquila. Tem gente que pensa assim, que vive da igreja ou em algum lugar que se chama cristão. Segundo, eles pensam, tomar a forma do mundo trará menos traumas para mim. Não quero dar um de careta, eu não quero arrumar problema no meu coração, eu não quero problema nos meus filhos, então... E aí vai caminhando, não é? Eu coloquei, tem uma frase aqui que é pesada, mas é interessante para você pensar, é uma brincadeira séria, não é? Então, eu não quero ser careta. Então, alguns não querem ser caretas e acabam sendo influenciados pelo capeta. Não dá. Você tem que ser, não quer ser careta e é influenciado pelo capeta. Algumas pessoas parecem que é assim. Mas é um cristão pós-moderno, moderno, não quero vida fácil, não quero trauma nem para mim, nem para meus filhos. Eles pensam assim. Não dá para ser cristão assim. Terceiro, tomar a forma do mundo me alinhará ao politicamente correto. E às vezes é uma desgraça politicamente correto. Quem falou que tem que ser assim? Nós estamos falando dos valores do reino de Deus. Nós estamos falando dos valores do reino de Deus. Onde está a verdade de Deus? Nós falamos aqui o sola escritura, somente a palavra de Deus. Não vai bater. O direcionamento do Espírito Santo, a vida de obediência. Então quem pensa que vai falar o que todo mundo agrada, vida fácil, não vai traumatizar ninguém, nem a ele mesmo, é o politicamente correto, ele jamais poderá viver intensamente aquilo que Deus quer que ele viva. É um engano, mas muitos crentes, muitos crentes, apesar de toda a advertência bíblica, são levados muitas vezes por esse pensamento equivocado. Uma outra coisa, tomar a forma do mundo, pensam alguns, me fará uma pessoa admirada. As pessoas vão me admirar. As pessoas vão me notar. As pessoas vão perceber quem eu sou, como eu sou. As pessoas vão me aclamar. Que às vezes é o drama dos adolescentes. Eu vou ceder porque eu sou diferente. Não ceda, querido. Você é de Jesus, adolescente, jovem, maduro, ancião. Você é de Jesus, judeu, você é de Jesus. Você é diferente porque você é de Jesus. As pessoas precisam notar você porque você é de Jesus. Amém? Mas as pessoas pensam assim, tomar a forma do mundo me fará uma pessoa admirada. As pessoas vão falar de mim bem. Como Jesus foi notado, é a pergunta da caminhada do discípulo. Ele foi notado como filho de Deus. Ele foi notado como aquele que fazia a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele foi notado porque amava pessoas. Ele foi notado pelo seu esvaziamento, se esvaziou. E foi obediente até a morte e morte de cruz, Filipenses 2. Ele foi notado porque pagou um preço de cruz, um alto preço. Ele foi notado, como diz o texto sagrado, do Novo Testamento, porque ele falava diferente dos fariseus. A fala dele era diferente daquela dos fariseus. Ele foi notado porque ele falava como quem tinha autoridade. Por isso, meus irmãos, há uma mentalidade equivocada em relação a tomar a forma do mundo. Eu espero que você que está aqui não esteja tendo essa mentalidade equivocada. Não é interessante, não é a recomendação do Senhor. Mas existem pessoas chamadas cristãos ou cristãs, existem cristãos que estão fazendo isso, infelizmente. Algumas pessoas têm falado nesses últimos tempos que nós temos vivido no Brasil a pior geração de cristãos. Você pode concordar ou não? Eu não diria a pior geração de cristãos, mas uma geração complicadíssima, eu diria. Uma geração complicada, de pessoas que dizem que amam a Jesus. E nós devemos pensar isso com coragem, porque estamos falando da igreja. E nós repensamos a igreja usando a ideia da reforma, e sempre reformando. Uma igreja reformada deve sempre se reformar. Nós devemos pensar, porque nós somos a igreja, nós temos a palavra de Deus, nós estamos debaixo da graça, temos fé em Cristo, temos Jesus, e queremos glorificar o nome dEle. Mas hoje existem pessoas que dizem que amam a Jesus, que são mimadas,
que elas são crianças. Se você falar meio forte, elas choram, elas zangam com você. Existem pessoas que são irreconciliáveis. Existem pessoas que não se sujeitam. Mas elas dizem, sou de Jesus, sou discípulo de Jesus. Existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Grande parte do que se tem falado da piora da igreja, em termos do evangelho, é conhecer a palavra de Deus. Porque se conhece a palavra de Deus, tudo muda. Existem pessoas insubordinadas em relação ao que é virtuoso e correto. Elas estão erradas, mas não querem ser chamadas a atenção. E quando são chamadas a atenção, ficam rebeldes. Existem pessoas hoje que são egoístas. Isso é mundo, gente. Isso é mundo. Existem pessoas que não se parecem como ovelhas. Estão distantes disso. Existem pastores que mais parecem lobos. E isso é mundo. Existem pessoas que falam do seu testemunho apenas no relatório do IBGE. Eu sou cristão. Daqui a 4 anos eu falo de novo que sou cristão. Isso é triste, é lamentável. Por isso nós temos que pensar na nossa geração. No sábado eu vim aqui conversar com os nossos jovens sobre a vida espiritual, contei um pouco da minha e conversamos, e foi um papo tão gostoso. Eu estava incentivando eles a serem tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. Porque nós devemos acreditar na nossa geração, dos nossos jovens, investir em nossos jovens, para que eles sejam instrumentos de Deus. Deus quer usar cada um de nós. Mas às vezes no nosso mundo, no nosso meio, há muito mundo que é imperceptível. E nós devemos perguntar que caminho nós estamos tomando, se nós somos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus têm outro tom, é outro caminho. Jesus, ele andou de uma forma diferenciada. Por isso que Jesus não aprovou tudo. Ele amou sempre, mas não aprovou tudo. Ele amava sempre. Nós devemos amar sempre, mas sempre voltarmos à palavra de Deus e avaliarmos a nossa vida. Por isso que quando uma multidão seguia Jesus por uma cura, por uma multiplicação, ele disse, olha, vamos parar aí. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo mesmo? Por isso há uma mentalidade em relação a tomar a forma do mundo. O que você está fazendo na sua vida? Isso faz sentido para você ou não? Já pensou nesse assunto? É o nosso primeiro ponto. O segundo, existem consequências na vida das pessoas que tomam a forma do mundo. Consequências. Porque aquela tensão, não é? Primeiro, elas prejudicam o testemunho do evangelho. Quando alguém diz ser de Jesus e toma a forma do mundo e acha que dá para fazer essas duas coisas, não tem um estranhamento santo, prejudica o testemunho ou enfraquece o testemunho, porque uma pessoa transformada é uma testemunha de Cristo. Todos nós somos testemunhas de Cristo. Todos nós compartilhamos do Evangelho. Se conhecemos o Evangelho genuíno, compartilhamos o Evangelho. Nem sempre o Evangelho é compartilhado no nosso mundo, no nosso Brasil, mas nós, como igreja, temos falado sobre isso, sobre o Evangelho, sobre a boa notícia. Se eu tomo a forma do mundo, o meu testemunho enfraquece, fica enfraquecido. Não há poder. As coisas não vão. Segundo, essas pessoas que tomam a forma do mundo, elas ofuscam a ação divina em suas vidas. Isso significa que a pessoa deixa de ter Deus de uma forma mais íntima, deixa de experimentar Deus. Ela é mais uma na multidão, ele é mais um na multidão, e vai levando, ela não tem experiências novas, e é ofuscada a ação divina, como o texto de Isaías disse, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Não que Deus não queria falar com o seu povo no passado e não deixou de falar ou não quer falar. Ele quer falar. Mas às vezes as pessoas colocam obstáculos e ofuscam a ação divina. E elas não experimentam coisas novas de Deus e vivem numa estagnação espiritual. E pior ainda, algumas andam para trás. Elas não pararam, elas andam para trás. É pior do que parar, é andar para trás. Porque estão tomando a forma do mundo. Mas uma coisa, como consequência, elas criam um ciclo vicioso.
e amarras destruidoras em suas vidas. Porque é uma ilusão. Elas acham que podem conciliar esse estilo de vida ao que Deus quer, e elas criam esse ciclo vicioso. Em terceiro lugar, quer dizer, elas vão praticando esse estilo de vida e vão e continuam. E isso vai causar problemas. Elas vão ficar nesse ciclo vicioso e isso vai trazer problema, que é o nosso último ponto. Elas vão experimentar desdobramentos maléficos, maus, por causa dessa semeadura. Pode colocar aí. Esse estilo de vida não leva, o fechamento não é bom. O negócio não é legal, o final não é bem, não é uma vida abençoada, não é uma vida cheia de Deus, não é uma vida submissa a Deus, não é uma vida que experimenta a palavra de Deus, não é uma vida com discernimento, não é. É muito pelo contrário, é uma vida que vai ficar longe da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, o mundo tem um padrão transitório. Um padrão transitório e a palavra de Deus um padrão permanente. Padrão transitório, a palavra de Deus um padrão permanente. Por isso que o mundo tem as suas esquisitices. Desse século, da época de Paulo, da época dos reformadores, da igreja e fora da igreja, mas a Bíblia sempre tem um padrão que não muda. É o padrão da palavra de Deus. Por isso, o texto de João e de Pedro, 1 João capítulo 2, vocês vão acompanhar aí, já passei aí, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, e aí vamos ver o que está no mundo. Não são as cachoeiras, os rios, as praias, as florestas. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma exortação do apóstolo João. Pedro é a única palavra no Novo Testamento que aparece aqui com o sentido que aparece em Romanos 12:2. Aqui na palavra de Pedro, ele diz: partindo do pressuposto, partindo da ideia que nós somos filhos obedientes, partindo da ideia de que estamos interessados nesse negócio. Eu, como pastor, algumas vezes me para uma dúvida se algumas ovelhas minhas estão interessadas nesse negócio mesmo, se elas estão interessadas nesse negócio de vida santa, se estão interessadas em fazer a vontade de Deus. Para uma dúvida, será que estão? Ô Jeová, estão mesmo ou não estão? Aí Pedro diz assim: como filhos obedientes, não deixem amoldar, pelos maus desejos de outrora, do passado, como viviam na ignorância. O que Pedro está dizendo é que houve um momento de ignorância, houve um momento que a gente vivia no contexto desse século. Agora não mais, nós não vivemos mais. Então, como filhos obedientes. Se eu não estou interessado em obediência, aí você pode fechar os seus ouvidos, até embora que esse assunto não vai te interessar muito. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, o cristão, ele sempre vai viver essa tensão. Não tem jeito, ele vai viver essa tensão. O estranhamento, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E é por isso. O reino de Deus, ele é um conceito, ele é um desdobramento, porque estamos divulgando o reino de Deus, e o reino de Deus é uma consumação. Por isso esse estranhamento. Por isso saudade, como alguns teólogos dizem, saudade daquilo que você vai experimentar, mas saudade é o que você já experimentou. Mas é esse misto da glória de Deus. Por isso a gente estranha os valores dessa terra. Por isso que não é normal para nós o que as pessoas fazem que não tem Deus. E nós não podemos aceitar algumas coisas que esse mundo aprova. Porque nós estamos nos valores do reino de Deus. Existe então uma mentalidade falsa em relação a tomar a forma do mundo. E nós temos então consequências devastadoras na vida daquele que toma a forma do mundo. É muito sério. Que tipo de padrão tem guiado a sua vida? É uma pergunta. Terceiro ponto e último.
a saída para quem está tomando a forma do mundo. Qual a saída? Paulo vai terminar o verso 2 dizendo para a gente, acompanhe lá o texto. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós já falamos a primeira parte. Ele diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A outra versão diz, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha como é que Deus trabalha. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu quero que a igreja leia a segunda versão ali. Vamos lá? A NVT, a de cima. Vamos lá? Mas deixem... Nós temos ainda a outra versão que diz, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, o termo que aparece aqui é metamorfose. Há uma canção popular que diz metamorfose ambulante, não é? O cantor dizia isso. Mais ou menos isso, não é? A metamorfose, a transformação que Paulo está falando, a alteração na forma. Uma mudança interior, que obviamente afetará o exterior. E aqui o texto está na voz passiva, por isso que a NVT traduziu bem aqui, deixem que Deus os transforme. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Essa transformação, a obra de Deus. Então nós temos um prefixo aqui, trans, que é outro trans. Acrescentado à palavra formada, significa acima e além das formas desse mundo. Olhe só. Jesus é o nosso exemplo, que ele vive na cultura e acima da cultura. Isso é importante. Ele vive na cultura judaica e acima da cultura. Nem tudo que a cultura existente e do mundo propõe nem sempre é legal, por usar essa palavra cultura, o que está acontecendo, a gente tem que estar atento. Então a palavra aqui é para se viver acima e além das formas desse mundo. Ser um cristão é viver acima das formas desse mundo. Além desse contexto, nesse formato que nós estamos trabalhando aqui. Então nós temos de escrever aqui aquela transição que a gente usa muito como transformação da lagarta, né? Que sofre essa metamorfose, que é diferente, que chega a ser uma borboleta bonita. Dizem especialistas que nós temos um recuo na aparição e na manifestação de borboletas por alguns problemas que os homens estão fazendo. É um detalhe interessante, mas a borboleta é sempre um bichinho bonito, há uma variedade. E aí, esse dia a Beth estava conversando comigo, não sei se ela lembra disso, e a gente falou, poxa, eu não tenho visto tantas borboletas como a gente via antigamente. O que está acontecendo? Então, quando a gente pensa em metamorfose, a gente vê essa figura até o nascimento de uma borboleta. Primeiro ela é uma lagarta, depois ela se transforma. Então, o John Murrow, ele trabalhando esse texto, ele diz, as palavras aqui usadas dão a entender que estamos em um contínuo processo de metamorfose, através da renovação daquilo que é a sede dos pensamentos e do entendimento. Um cristão, ele foi transformado por Deus, ele continua sendo transformado. Quando nós falamos de mordomia, daquilo que a gente cuida de Deus, a nossa mente deve ser também cuidada. Por isso, transformai-vos pela renovação. A NTLH diz, olhe lá, temos aí, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O que aprendemos aqui, irmãos? Primeiro, transformação é recomendada e não conformidade. O cristão desse século e desse mundo pós-moderno, ele sempre vai viver essa tensão entre a transformação
interior e a obediência a Deus e a palavra de Deus e a conformidade de viver como todo mundo vive, de ser legal com todo mundo e falar o que as pessoas querem ouvir e ter uma vida fácil e menos traumática e falar o que é politicamente correto e ser admirado. Se eu falar isso, não vou ser tão admirado. Nós que somos pessoas que falam, que pregam, que ensinam, tem gente que não gosta do que a gente fala, mas precisa falar a verdade. Pastores, irmãos, pessoas maduras que usam a palavra de Deus devem falar a verdade pautadas da palavra de Deus. Do contrário, contrata um pastor para falar o que você quer ouvir. Ô Jeová, não vai ser nada bom para você. Transformação é recomendada e não conformidade. Nós não podemos nos conformar. Então a ideia de Paulo é que aqueles irmãos deveriam viver em Roma, mas não viver como adotar aquele comportamento que os romanos adotavam. Então hoje há uma pressão muito grande no mundo esvaziado de sentido, o mundo com esses valores, que a cada dia parece uma coisa louca, é um mundo doido, maluco, e nós devemos nos posicionar com a palavra de Deus. Transformação é recomendada então e não conformidade. Segundo, a transformação acontece pela renovação da mente. E como eu renovo a minha mente? Eu só ouço coisas que não edificam a minha vida. Diante dos meus olhos eu coloco só coisas inúteis. Eu não observo a palavra de Deus em seu conteúdo, em seus valores. Como vou renovar a minha mente? Como vou saber distinguir as realidades? Difícil. Mas a transformação acontece pela renovação da mente. Eu tenho que cuidar da minha mente. Terceiro, a renovação da mente traz uma consequência abençoadora. Lembra que tomar a forma do mundo traz uma consequência ruim? Agora, a renovação da mente traz uma consequência abençoadora. O que é isso? Eu vou experimentar. Ou vou, em algumas traduções, discernir. É importante. Eu vou experimentar. O texto, verso 2 diz, então, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma consequência abençoadora. Todos nós, esse assunto nos interessa a você saber o que Deus quer para você, para o seu relacionamento, para a sua casa, para os seus estudos, para o seu ministério, para a sua vida como empresário, para a sua vida como professor, para a sua vida como médico, para a sua vida toda. Você está na presença de Deus e deve glorificar a Deus com o que você faz. Um valor trazido da reforma protestante. Eu estou na presença de Deus, sou um servo de Deus e devo glorificar a Deus com tudo que eu faço. A vontade de Deus é importante para mim mesmo ou não? Amém ou não amém? Amém. Ela é importante, deve ser importante. A vontade de Deus. Eu quero estar interessado na vontade de Deus. Agora eu não posso definir, eu não posso ter o discernimento suficiente, eu não vou entender o que é bom, perfeito e agradável se eu não renovo a minha mente. É o que Paulo está dizendo aqui. Então o fruto da experiência de tomar a forma do mundo é um fruto ruim. E o fruto de renovar a mente é um fruto abençoador. A vontade de Deus deve ser o padrão para aquele que é discípulo de Cristo. Agora, se eu quero só ficar com Jesus em alguns momentos, aí não vai dar certo. A gente quer ficar com Jesus um pouquinho, depois ficar com quem que ele quiser ficar, com uma leitura, não interessa. Aí não dá, porque há uma tensão. Nós precisamos entender isso, esse padrão do discípulo de Cristo. Agora, hoje nós vivemos cristãos que eu chamei aqui sem noção. Você conhece cristão sem noção? Que ele fala umas coisas esquisitas, toma umas atitudes ridículas, fala o que não devia, apoia o que é estranho. São cristãos sem noção, participam de coisas estranhas ao Evangelho. Como discípulo de Cristo, eu não posso participar de coisas estranhas do Evangelho. Eu sou de Deus, eu sou santo, separado e estou num processo de santificação. Eu tenho que entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu não falo o que todo mundo fala. Eu não visto o que todo mundo veste. Porque eu sou de Deus. Eu quero glorificar a Deus. Amém, irmãos? Estão comigo? Sacode a poeira aí, hein? Se eu então estou renovando a minha mente,
eu tendo esse discernimento suficiente para tomar as decisões, para manter um estilo de vida correto, que glorifica a Deus. O motivo pelo qual muitas pessoas, no ambiente da fé ou não, vivem perdidas porque elas não estão tendo a noção, elas não têm o discernimento, são membros de igreja, são contadas no IBGE, 60 milhões de evangélicos que não fazem diferença no mundo. Mas nós estamos sendo contados. A pergunta honesta é: eu faço diferença? Eu faço diferença? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu faço diferença? Eu tenho consciência do meu chamado? Eu proclamo o Evangelho? Eu estou adotando os valores do reino de Deus? Cristo é o Senhor do reino, eu estou debaixo do domínio de Deus? Ou eu faço o que todo mundo faz, eu falo o que todo mundo faz? Como é que eu ando com a minha vida? O Charles Swindoll, no livro dele chamado A Igreja Desviada, ele diz algo interessante. Quanto maior o domínio do pensamento pós-moderno sobre a igreja, ele está falando no que é negativo. Tem muita coisa do pós-moderno que são ótimas. Quanto maior o domínio do pensamento pós-moderno sobre a igreja, mais fraca e menos relevante ela se mostrará aos olhos do mundo. Com o passar do tempo, a congregação que se distancia da palavra de Deus passa a querer mais entretenimento e menos a verdade bíblica. Eu temo que no ambiente evangélico brasileiro, as pessoas estão atrás de entretenimento porque não são ovelhas, não foram transformadas. E se elas não foram transformadas, elas querem entretenimento. Ora, entretenimento você encontra em qualquer lugar. A igreja é um lugar de entretenimento. Não estou falando dos nossos momentos celebrativos, alegres, o povo ri, come, festeja, não é isso. Estou falando que às vezes as pessoas querem encontrar numa igreja, numa comunidade local, apenas entretenimento. Elas não querem palavra de Deus. Só que, olhe para mim, a palavra que abençoa a vida da gente. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele, como Cristo, disse isso. E se ele disse, está dito. É a palavra de Deus. Agora, se nós estamos atrás de entretenimento, a gente encontra. E tem gente oferecendo entretenimento. Então nós temos uma geração de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, cristãos sem noção. E cristãos que não querem ser advertidos até. Pela palavra de Deus, a serem melhores. A advertência que vem de Deus ou de alguém, como Natã advertiu Davi. Deus usa pessoas para advertir a gente, e a gente tem que receber, se a gente quer mudar. Louvado seja Deus se alguém foi usado por Deus para advertir você em algum momento da sua vida. É misericórdia de Deus para te mostrar, para apontar alguma coisa com amor. E Deus usa pessoas, mas a geração hoje de cristãos é tão complicada, eles são tão melindrosos, que se você adverte, eles ficam zangados. Eles fazem mimimi. Eles fazem a carinha de aquele bebê que está quase chorando. Eles não querem. Igreja é lugar da exortação, é do encorajamento. E a gente tem que sempre querer o que é de Deus. Se é de Deus, eu quero. Se é palavra de Deus, eu recebo. Eu não recebo o que não é palavra de Deus. Estou fora. Palavra de Deus eu quero. Manda ver, eu quero palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que me sustenta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós falamos sobre isso aqui. A palavra é inspirada. E nós estamos pensando na palavra. Então, segundo o que aprendemos no texto, meus irmãos, isso é a caminhada do discípulo. Então não dá para ser discípulo sem o que nós estamos conversando aqui. Dá para ser membro de igreja, dá para vir da igreja de vez em quando, eu vou. Eu não exerço nenhum ministério na igreja nem no mundo, que a gente exerce o nosso ministério aqui e além das fronteiras desse lugar, mas não dá para ser relevante pensando errado. Então, a comunidade de Deus não é bem entendida, o Cristo, o Senhor da comunidade, não é bem entendido, a missão não é entendida, o Evangelho não está sendo proclamado como devia. Então, a conformidade com os valores desse mundo é sempre uma tentação para nós. Sempre uma tentação. Sempre uma tentação. Como se apresenta. Às vezes o mundo, as ideias são legais. A forma, o colorido, é sempre uma ameaça aos filhos de Deus. Segundo,
Existe uma mentalidade falsa no que se refere às vantagens em tomar a forma do mundo que eu falei lá. As vantagens. As pessoas pensam que elas vão ter algum benefício em tomar a forma do mundo, em viver como a sociedade propõe e tentar viver de alguma maneira como cristão. É uma mentalidade falsa. Ser discípulo é tudo isso que nós falamos e muito mais. É caminhar, é carregar a cruz e seguir. Na linguagem de Jesus, quem carrega a cruz não tem outra vida para viver, somente aquela. Ele está indo para a morte, quem carregava a cruz. É olhar para frente, não tem mais mudança. Por isso que ele disse, tem que carregar a cruz e me seguir. Mas há uma mentalidade falsa em relação a tomar a forma do mundo. Agora só vou entender essa questão se é falso ou não, se eu tiver o discernimento suficiente, o que é tomar a forma do mundo, o que não é. Quando eu falei do conceito mundano. Então, o mundanismo é uma coisa muito sutil. Ele pode estar na nossa vida, perto das pessoas que a gente ama, e pode se manifestar na comunidade de fé de forma muito sutil, como o egoísmo, como a vaidade. Ele vai se manifestando. Por isso, meus irmãos, o caminho do discípulo é ser transformado por Deus pela renovação da mente. Não só nesse momento, mas amanhã e depois, enquanto você viver, é uma disciplina espiritual, renovar a mente. E por último, o desdobramento, aquilo que eu vou colher desse processo, é experimentar ou discernir a vontade de Deus. Então nós estamos aqui num auditório de centenas de pessoas e nós estamos aqui pensando que a vontade de Deus é coisa séria. Eu quero a vontade de Deus, eu quero entender para caminhar com segurança como discípulo. Porque eu não tomo as decisões como as pessoas desse mundo tomam. Porque eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu caminho com irmãos e irmãs que me ajudam na minha fé, em minha fé. Então, se eu estou interessado na vontade de Deus, ou saber o que é bom, perfeito e agradável, que envolve a minha vida, eu preciso ser transformado. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso cuidar da minha vida, do meu interior. E aí, nessa obra que começa de dentro para fora, vai impactar. Porque o que Paulo disse é o que há no exterior, que se manifesta no interior, mas é uma ameaça externa. E ele fala agora de algo interno. É o externo e interno, da transformação interior. Para ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Por isso que ele abre o capítulo 12, do versículo 1, que nós não lemos, ele fala, está rogando para que as pessoas se colocassem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em culto racional, e não se transformar naquilo que o mundo está propondo. Que nós possamos entender esse processo, meus irmãos, entendermos o que a palavra de Deus está falando, entendermos que há uma mentalidade na vida de quem toma a forma do mundo, espero que não seja a sua. Se for, você pode confessar hoje aos seus pecados e dizer, Deus, eu não quero viver assim, eu quero mudar, eu quero ser um cristão de verdade, eu não quero ser mais um na multidão, estou me enganando, estou enganando as pessoas. Segundo, você tem que entender das consequências de tomar a forma do mundo, nunca serão boas as consequências, e como a gente viu, a saída para quem está tomando a forma do mundo, isto é, aquela ação que estava em andamento na vida de alguns que Paulo queria mudar, pode ser hoje na sua vida. Uma ação de desobediência à palavra, de estar brigando aquilo que não é a palavra de Deus, isso pode estar em andamento. Precisa ser mudado. Isso só vai ser mudado pela transformação que Deus quer fazer e que você precisa deixar, como nós vimos, deixar Deus fazer. Porque a obra é sempre de Deus quando eu abro meu coração. Eu quero ser mais de Deus, eu quero ser obediente, quero ser o melhor servo de Deus. Eu quero ser uma bênção para Deus, quero reconhecer os meus erros, eu quero ser mais, deixar com que as pessoas sejam usadas para abençoar a minha vida, em que pese, receba uma exortação, mas que seja bíblica, eu quero. É dessa forma que a gente cresce e a gente se torna um cristão de verdade abençoado, que
Que seja assim na vida de cada um, meus irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos.